Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 28 de fevereiro de 2026, sábado, chegamos aí ao final do segundo mês desse ano, mas vamos aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra de esperança para a tua vida. Amém? Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém. Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, ele vai estar falando, nos ensinando a respeito do domínio que nós devemos ter sobre a nossa língua, e que a língua é um lugar onde a gente comete aí os nossos pecados. Amém? Vamos aqui ao texto, capítulo 3, versículo 2 de Tiago, começa dizendo: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha, o crente Tiago, irmão de Jesus, que só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou, até antes ele estava ali meio ainda pesaroso com aquela situação, mas Tiago, agora convertido, ele entende que nós tropeçamos em muitas coisas. Olha, isso é possível. A pessoa que não crê, aí olha assim, é um crente que cometeu uma falha, aí ele diz assim, não é crente. O crente tem uma alma humana e tem o Espírito Santo. O que deve fazer? O Espírito Santo tem que sobrepor a alma, para que a alma não faça bobagem. E há essa luta, tá certo? Então, quando um crente faz alguma besteira, deixou a alma se levar e fez. Não quer dizer que tenha que fazer. Eu estou dizendo aqui até para você que é descrente, se ouvir, entender. O crente falhou. É porque há uma alma humana em cada ser humano. Amém? Então, Tiago, o crente Tiago, irmão de Jesus, ele disse, porque tropeçamos em muitas coisas. Uma situação, ali acabamos, né, vacilando, como dizemos aqui no Ceará, tá certo? Isto é por causa da natureza humana que está em nós, temos que ter consciência disso. Cristo não anula a nossa natureza, ele nos dá uma compreensão nova, ele nos ensina uma prática de vida nova, ele nos dá uma visão nova daquilo que ele quer para aqueles que buscam o reino de Deus, aqueles que creem nele. Mas não anula a nossa personalidade, a nossa alma, o que ele muda é o nosso caráter, tá certo? Então, mas há uma natureza humana que podemos tropeçar em muitas coisas por causa dessa natureza humana. Isso não significa que devemos praticar. Amém? O texto vai continuar dizendo assim: se alguém não tropeçar no falar, olha, isso é muito interessante, porque na realidade nós concebemos o pecado na alma, na mente. Quando nós falamos, nós verbalizamos e praticamos. Isso é fato. Então, mas Tiago está aqui nos dizendo, se alguém não tropeçar no falar, ou seja, se você não verbaliza a sua intenção que era ruim, isso, de certa forma, é, 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 vai trazer uma possibilidade de se ter um domínio sobre essa situação. Porque depois que lança a palavra, não tem mais jeito, já foi. Se eu falar uma bobagem aqui, já foi. Devo ter falado muitas já. Mas também falo coisas que são verdadeiras, sinceras e reais que vêm de Deus. Então, se alguém não tropeçar no falar, Tiago, ele vai considerar o nosso falar assim como sendo um perigo que pode nos levar a tropeçar e pode levar outras pessoas a tropeçarem também, pelo que você fala, pelo que você diz, pelo que eu falo, pelo que eu digo, porque o que eu penso está guardado aqui. Eu tenho que, se esse pensamento não é tão bom, evitá-lo. Amém? Mas se alguém não tropeçar no falar, essa expressão, ela vai assim caracterizar que um genuíno crente, ele não sai falando loucura de qualquer jeito, sem saber se essa coisa é verdade ou não. É verdade? É. Se eu disser que o nosso sistema de governo é um sistema socialista, marxista, comunista, corrupto, ladrão, eu não estou dizendo uma mentira, estou dizendo uma verdade. E não estou dizendo para ofender, estou dizendo para constatar uma verdade. Então, quando é verdade, querido. Não importa se ela é dura ou se ela vai encher o ego de alguém, mas o importante é que ela seja verdade.
Então, se alguém não tropeçar no falar, essa expressão ela vai trazer assim uma condição de que o crente pode estar falando uma coisa sem nexo, mentindo, inventando história, ou ouvir dizer, não, eu sei. Quem foi que disse? Foi fulano de tal. É mentira, então é dele, mas ele me disse. Está entendendo? Agora não posso inventar, criar, imaginar, devagar na imaginação, inventar mentiras e tal, como esse governo faz, como muita gente, o pessoal sem Deus aí faz. Então, Tiago disse: se alguém não tropeçar no falar, o que é que ele vai dizer a seguir no texto? Olha, antes eu vou dizer isso para você. O cristão precisa falar algo que esteja de acordo com as escrituras. Aqui, ó. Eu estou aqui com a Bíblia, essa aqui é um modelo, mas existe vários. Tem 66 livros. A católica tem 72. Depois eu vou fazer um estudo sobre isso, tá certo? Mas assim, se não tiver de acordo com essa palavra, meu irmão, calha a boca. Você vai estragar o negócio. Se não for bom. Então, Tiago vai dizer, se alguém não tropeçar no falar, aí ele vai dizer, é perfeito varão. Olha, a fala, ela traz uma denúncia do que está dentro. As pessoas, às vezes, falam mentiras, mas você olha para a cara e você consegue ver a alma do cidadão lá dentro, que lá dentro está um bojo de mentira e aquilo que está falando não é verdade. Então, se alguém não tropeçar no falar, Tiago está dizendo, esse é perfeito. Por quê? Nós precisamos falar a verdade. E a verdade é o que nos torna perfeitos diante de Deus. Que verdade? Toda e qualquer verdade. Houve uma batida ali na esquina. Aí corre todo mundo para lá. Aqui no Ceará é assim, o pessoal corre para ver a desgraça. Aí corre todo mundo para lá. Chega lá, não tinha batida nenhuma, estava mentindo. Graças a Deus que era mentira, que não teve batida, nesse sentido pelo menos. Mas o que eu estou falando é a mentira. Se for verdade, Tiago está dizendo, você é perfeito, a sua fala é verdadeira. Porque diante de Deus, irmão, a nossa fala conta. Por quê? Porque Deus não mente. E se Deus não mente, se Ele é um Deus perfeito, como é que eu vou servir a Ele e eu vou estar fazendo e falando coisas que eu sei que não são verdades? Eu posso até falar sem entender. E aí depois eu vou dizer, eu falei esse negócio, eu não entendi bem, eu estava compreendendo assim, acabei falando, mas agora eu estou vendo que isso realmente não era assim. Eu posso me retratar. Amém? Agora, falar deliberadamente, sabendo que está mentindo, aí o Tiago vai dizer assim: se alguém refreia essa fala, você é perfeito. Porque Deus é perfeito, querido. E Deus não fala nada que não seja justo, correto, dentro daquilo que Ele é. Deus eterno, perfeito, pleno, total e absoluto. Quando fala duro, fala duro. Quando fala de amor, fala de amor. Mas quando corrige, corrige mesmo. Olha, a nossa lei civil, copiada aí de algum lugar, ela nos dá direito de ficar calado, porque aquilo que nós dissermos será usado contra o crime, como crime contra nós. A lei diz que nós não devemos falar aquilo que vai nos incriminar. Isso tem sabedoria bíblica. Fique calado, deixa os outros provar. Quando provarem, não tem mais jeito, o Lulinha está aí, né? Daqui a pouco não tem mais jeito para ele não, tá certo? Então, amado, esse texto nos ensina essas coisas graciosas. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Se a gente aplicar isso para a vida eterna, se negar Cristo, não quero Cristo, você está se condenando a si mesmo. Aceite Jesus como meu Salvador. Você não será condenado diante de Deus por essa palavra, muito pelo contrário, será justificado. Mas trazendo isso para o âmbito, você inventa uma mentira, você conta uma história, você vai ser assim, você vai ser envergonhado daqui a pouco por isso. Está entendendo? E aí o versículo 2 de Tiago 3 vai terminar dizendo assim: capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, quem tem domínio na língua, Tiago está dizendo que domina todo o corpo. Eu quero buscar uma compreensão disso, porque quando Tiago está nos ensinando essa situação, dizendo que nós devemos, os cuidados nós devemos ter
realmente com o que vai se dizer. Você diz uma coisa, você pode estragar a vida de uma pessoa se essa coisa não for a verdade. Ou se diz só para maltratar, você pode estragar a vida de alguém. Amém? E principalmente se você for um cristão. O cristão precisa falar a verdade. Na realidade, quando o Tiago está dizendo que você terá domínio sobre todo o corpo, é porque a língua, meu amado, quando ela, né, a língua grande, é o último estágio da manifestação daquilo que está na mente. Aí sai como palavra. É o último estágio. Então é o inverso. Você tem que dominar a sua mente, porque quando você domina a sua mente, todo o seu corpo estará dominado. Os seus desejos vão ter domínio, os seus desejos maus, seus maus pensamentos, a sua ira, querer o mal, fazer o mal. Quando você domina isso, aí você vai fazer o bem. Você vai estar internalizando. Olha, a nossa alma é quem nos domina. Eu já disse aqui para você que eu não sou isso aqui que você está vendo, não. Eu sou o que está interno, a minha alma. Tirasse aqui uma selfie da minha alma, nem aparece em selfie, porque a alma não aparece, é a essência. Então, eu olho para esse texto capaz de refrear também todo o corpo, é porque, na realidade, isso é o inverso. Se refreia a mente, se tem um domínio sobre os teus pensamentos, as tuas coisas que você imagina e pensa, que eu também, aí nós vamos conseguir refrear a língua, vamos ser perfeitos diante de Deus, porque há um domínio sobre o mal que age em mim ou através de mim, que é possível. Não é para ser, mas é possível. Amém? Então, quando diz refrear também todo o corpo, isso vai caracterizar esse domínio sobre a nossa fala, porque se eu domino a minha mente, a minha fala também vai estar dominada, porque a expressão de falar é o último estágio daquilo que está internalizado. Amém? É bom entender isso, pensar sobre isso. Deixa eu ler aqui Mateus 12:34, que diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração é a mente. Amor. Esse aqui é só para bombear o sangue, tem que cuidar dele. Cuidado com colesterol, triglicerídeos, essas coisas e tal. Tá certo? É a mente. O coração do crente é a mente. Quando você fala romantizado, coração, você pensa aqui, mas aqui é só bombear o sangue, você fica nervoso e tal. É a mente. Encha a sua mente de Deus, pense em Deus, fale com Deus, converse com Deus, diga: Deus, me ajuda para que a minha mente não transfira para a minha língua, para a minha boca e eu verbalize aquilo que não é bom. Então, a minha recomendação é: encha-se de Deus. Vou dizer aqui uma brincadeira, tá certo? O pessoal não diz aí que está endemoniado. Eu vou te convidar a ficar enjesusado, cheio de Jesus. E não se enche de Jesus fazendo mal. A gente se enche de Jesus estudando a Bíblia, crendo, buscando, pedindo, dizendo: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Aí você vai ficar enjesusado, cheio de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. E cuidado com o que você fala, meu irmão. Se não for verdade, fique calado. Se não vai edificar a vida de ninguém, fique calado. Se só vai trazer problema, fique calado. Agora, você não pode se calar diante da mentira. Por isso é que eu acabo olhando, contextualizando a palavra, trazendo para esse governo, que é um sistema socialista, marxista, criminoso, corrupto, ladrão, e nós não podemos concordar com ideologia de gênero, com aborto, com essas coisas que estão erradas. Não temos que falar contra isso. E quando falamos contra isso, está falando mal? Não. Dizer a verdade não é estar fazendo mal. A verdade precisa ser dita. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, o Espírito de Deus se revele a você e você possa ter um encontro aí gracioso com Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Eu oro todo dia, Senhor, me ajuda para que os maus pensamentos, eu tenha domínio sobre eles e eles não sejam proliferados através das minhas palavras, mas que eu possa subjugá-lo pela tua presença em minha vida e assim fazer o que é justo, correto e agradável em tudo.